aparece esse personagem, que é um dos mais bem feitos do Senhor dos Anéis, que é o Gollum, né? O Gollum é maravilhoso porque ele é do imaginário como um todo, porque o Gollum, ele é o hobbit que se corrompeu por causa do anel, né? Então ele é a outra face. No Senhor dos Anéis vai ter o trio genial, é lindo isso que o Tolkien constrói. Muita gente não entende esse trio, às vezes que só viu nos filmes e não entendeu qual é o sentido da coisa. É um trio. Tem lá no Senhor dos Anéis o Frodo, o Gollum, que é... O Frodo tá segurando o anel no peito, certo? Ali no Senhor dos Anéis. Tipo, ele tá com a tentação na frente dele, a possibilidade de ele se corromper na frente dele. O Gollum é o hobbit corrompido, ou seja, ele tá olhando pro hobbit corrompido na frente dele. E do outro lado tem o Sam, que é o cara do bem, mas que não tem noção do que é carregar a tentação, mas que é do bem. Então ele tá olhando ele antes dessa jornada, ele é sem a tentação, como que ele era antes, como que ele pode virar depois. É tipo é um dos dramas psicológicos mais bem feitos assim, da literatura, porque você assiste o cara carregando a tentação, olhando para a versão dele corrompida. E aqui, no encontro, o Frodo, claro, é o discípulo do Bilbo, ele tem toda a relação com o Bilbo, ele é a tradição do Bilbo continuada, e nesse encontro do Bilbo com o Gollum já tem esse primeiro embate, né? O Gollum, esse obcecado pelo precioso, pelo anel, e o Bilbo encontra esse anel deixa ele invisível, mais uma coisa que reforça o arquétipo do anão, ainda não tem toda essa construção do anel como a possibilidade de perdição no Hobbit, mas eles entram num jogo de charadas. A razão como um elemento que contrapõe os dois, né? Porque, claro, se você é tomado pelas paixões, a razão é uma coisa que te atrapalha. Então o Gollum, ele é esperto, mas ele tem coisas que fogem da compreensão dele. Quais coisas fogem da compreensão dele? Duas charadas que confundem... Tem várias charadas que eles falam, né? Mas duas charadas interessantes. Eles falam uma charada do tempo, né? Que é aquela coisa que vai consumindo as coisas, né? O tempo consumindo. E esse símbolo do tempo, ele não é perfeitamente entendido pelo Gollum. Por quê? O anel artificialmente faz com que o Gollum viva mais, né? O pecado vai deixando ele vivo, mas vivo nessa terra. Então a passagem do tempo, ela é uma memória constante para aquele ser que está apegado ao mal da morte, porque a morte é a ruptura com o hedonismo. Quando você morre, acabou sua vida hedonista. Então o Gollum vai atrasando a vida dele como se a morte não fosse chegar. Tem esse símbolo, por exemplo, no Peter Pan tem o relógio, né? E o Peter Pan tem esse tema da pessoa não envelhecer, e daí tem o relógio que fica girando na cabeça do capitão, e o capitão tem o relógio na cabeça dele. O que é o relógio? O relógio é o envelhecimento, é o tempo que vai passar. Com o tempo vem a morte. Então o tempo ele é incompreensível para o Gollum, por isso que o Tolkien colocou essa charada. Quem lê, assim, sem ter simbologia, passa batido, fala, cara, tem um negócio ridículo, tem uma charada aqui sobre o tempo, tal, coisa boba, tal. Mas, na verdade, o contexto que está por trás disso é a visão de que o tempo ele é uma constante memória da morte para quem está apegado ao hedonismo e distante de um sentido transcendente da vida. E a outra coisa que o Gollum não entende é quando o Bilbo fala, o que eu tenho no meu bolso? Que é o anel. Aqui tem um símbolo implícito de que a paixão cega, né? A paixão desordenada cega. A afeição do Gollum pelo anel deixa ele desequilibrado, descompensado. Inclusive, o Gollum, ele consome as coisas de uma maneira descompensada. Ele fala de devorar o Bilbo no Hobbit, né? Claramente, ele é descompensado. Ele tem uma... Quando a gente falar do Senhor dos Anéis, a gente vai falar mais sobre o Gollum, mas aqui no Hobbit aparece isso, o quanto ele é descompensado e a paixão desordenada pelo anel é o que gera essa descompensação. Aqui já está claro no Hobbit isso. E mesmo essa coisa de devorar o Hobbit e entrar em desespero por não achar o anel, essas coisas já mostram o que é a afeição desordenada, que é um tema comum ao Hobbit, a afeição desordenada. No começo tem a afeição desordenada do Bilbo aos bens dele. Nós temos a afeição desordenada do Thorin, que tem um elemento legítimo, sem dúvida, mas a afeição desordenada do Thorin ao tesouro que ele quer resgatar, e a afeição desordenada do Gollum em relação ao anel.